Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Estamos aí de volta, Carlos bem, né? Correia. Cheio. Vamos lá. Gravei alguns programas aí com as gurias. Fazia tempo que a gente não tava com a nossa formação quase original, né? A formação original já é impossível, visto que a Samantha não trabalha mais na casa, tá fazendo sucesso em Brasília. Hoje a gente vai um programa, não sei se especial ou diferente, porque a gente vai, né, como anunciado no programa anterior, mostrar os novos quadros que a gente pensou aí para 2026 e também fazer um negócio que a gente fazia lá no começo, né, que é falar de mais de um filme. Até porque nenhum deles, assim, né? É o filme. Nenhum deles enche um programa. Então hoje a gente vai falar de dois filmes, dos dois que estreiam essa semana agora, dia 19 de fevereiro. O primeiro deles é Isso Ainda Está de Pé. Sobre o carnaval? Não. Não. É uma comédia não, uma dramédia, né, por assim dizer. Ou só não, drama, né? eu não sei onde é que tá a comédia naquele filme, mas, né. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. Novo filme dirigido aí pelo Bradley Cooper. E aí depois a gente vai falar de O Frio da Morte, que é um suspense aí estrelado pela Emma Thompson. Emma Thompson. É o filme da mãe do Rambo, né? É o filme da mãe do Rambo, ou da mãe do MacGyver, né? A gente vai discutir isso aí. Certo? Então sobe a trilha e vamos lá. Buenas, vamos lá então. E aí, já começando com novidade, um dos quadros que a gente pensou as nossas dicas vão continuar, tá? A gente vai botar esses nossos dois quadros, mas as dicas vão continuar sempre no final do programa. O que a gente vai botar agora é nesse primeiro, e a gente vai deixar um título provisório, porque tem uma terceira novidade que a gente também já tinha anunciado aqui, que é para facilitar, né, nosso contato com o público, que é botar uma linha mais direta, né? Vocês podem deixar a mensagem tanto no YouTube quanto nos perfis lá do Instagram, seja no do Correio do Povo, né, que é @Correio do Povo, ou no Cepop, que é cepop@podcast. Eu não sei como é que ficou, porque eu sempre confundo com o anterior. E esse novo, na verdade, que já não é tão... São cepop.podcast no Instagram. Também tem como deixar comentário no Spotify, né? Quem quiser. Isso. E a gente também agora está disponibilizando um e-mail, que é o cepop@correiodopovo.com.br, que é para facilitar a vida de todo mundo. E se a pessoa quiser mandar cartinha, Carlos Correia? É Rua Saturnino de Brito. Jogar as cartinhas pra cima aqui, pegar. Rua Saturnino de Brito. Então, assim, a princípio, o nome desse primeiro quadro vai ser Radar C-Pop, mas se vocês tiverem melhores sugestões, podem mandar aí, que a gente estuda o caso. Não quer dizer que a gente vai adotar, mas a gente estuda o caso, pelo menos com carinho. Ou a gente ignora com carinho também. Ditadura carinhosa. A ideia desse primeiro quadro aí do Radar C-Pop é meio que mostrar o que tá chegando aí no streaming, no cinema nessa semana. Pelo menos os destaques, né? Então, é rapidão. A gente não vai falar muito sobre os filmes. A gente basicamente vai só lembrar aí o que tá chegando. Talvez com algum destaque. E acho que o Márcio pode dizer qual é o grande destaque dessa semana, né? A gente tá gravando hoje no dia 13 de fevereiro. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Que tem um filme bem importante chegando aí no streaming, né? É o Valor Sentimental, né? Que é um dos grandes concorrentes, se não o principal concorrente do Agente Secreto no Oscar, né? Ali na estatueta de premiação internacional. E Valor Sentimental vai entrar no MUBI. Entrou já no MUBI hoje. Né? Ele estava até pouco tempo atrás em cartaz. Acho que ainda está na Casa de Cultura. Ele estava no Moinhos também. Acho que ainda está aqui na Casa de Cultura. Mas já está disponível. Esse, pra mim, é a principal estreia. Um grande destaque, né? Eu tava olhando aqui, tem um outro filme, um curta, né? Curta, não é documentário, o curta de live action, né? Que eles chamam. Tá indicado ao Oscar, entrou na Netflix, chama The Singers. Que eu olhei mais aqui, que também entrou. Tem uma série da Netflix também, que eu tinha visto o trailer e achei que pudesse, né, dar boa.
que chama De Belfast ao Paraíso. São 3 mulheres que vão investigar a morte de uma das amigas delas lá. No Disney entrou Predador Terra Selvagens. Badlands. No cinema entrou Morro dos Ventos Vivantes, né? Que a gente já fez um programa aí. Filme que, como a gente adiantou, tá bem divisivo. E na Max entrou Rivalidade Ardente, Carlos Corrêa. 13 episódios. Que provavelmente vai ganhar um programa, né? A grande série que foi grande destaque lá nos Estados Unidos, pelo menos, né? Que ela não é da HBO, né? A HBO comprou, mas teve uma das principais audiências, que é sobre uma relação amorosa entre 2 jogadores de hóquei, de equipes distintas. Como se a dupla Grenal tivesse um casal, por exemplo. Times diferentes. No quesito filmes de terror, no Prime entrou o glorioso O Demônio que Habita em Mim, filme do ano passado. E a gente sabe que terror sempre tem bastante público. O Hotel Budapeste, né, voltou pelo menos pro Prime, assim como o Scrubs voltou pra Disney, né? Todas as temporadas estão disponibilizadas lá. E tem um filme que entrou na Netflix, que depois eu vou conversar com o Márcio para ver se... Eu já tinha conversado com a Giovana, né? Para ver se eu acho que vale fazer um programa, mas a gente vai discutir. É pauta ao vivo aqui, Márcio. Que é um filme brasileiro, que é um spin-off daquele Irmandade. Chama Salve Geral o filme. Pelo que eu vi, dá para tu ver sem ter visto a série. E não é que ele tá em primeiro no Brasil, ele tá em primeiro no mundo, na Netflix. E aproveitando também, o nosso radar também, rapidão, vai dizer justamente quem são os filmes que estão aí em primeiro lugar nas principais plataformas, que aqui no caso vão ser a Netflix, o Prime e a HBO. Como eu disse, no Netflix está o Salve Geral Irmandade. No Prime está o glorioso Dupla Perigosa, que é um filme do... acho que é o Jason Momoa e o outro cara lá do Guardiões da Galáxia, não é Rex, é Hicks. Eu sei quem é. O Fortão. Isso. E na HBO, Garota da Vez, que é aquele filme de terror, né? A semana inteira no primeiro lugar. Nas séries, aí é curioso, né? Em se tratando de Brasil, porque no mundo inteiro, na HBO, por exemplo, tá o Cavaleiro dos Sete Reinos, e aqui também tava, mas foi desbancado por Dona Beija. Dona Beija. A Netflix, o Bridgerton foi desbancado por uma série de mistério alemã chamada Unfamiliar, que tem daquelas série curtinha de crime europeu, tem potencial para ser aqueles fenômenos de 2 semanas chamada Unfamiliar. E no Prime sim que tem bastante mudança. Tava o Fallout, aí o Fallout perdeu para um K-pop lá chamado Febre de Primavera, que por sua vez voltou pro Fallout e agora estreou Detetive Alex Cross. Então, finalizado o nosso radar, vamos falar aí finalmente de Isso Ainda Está de Pé. Bom, Isso Ainda Está de Pé, como eu disse, novo filme do Bradley Cooper, é o terceiro filme, né, depois do Nasce Uma Estrela e do Maestro. Bem diferentes, né, cada um, né, um é um musical, o outro é uma cinebiografia de um cara com música, mas não é um musical propriamente. E esse já é mais um draminha, né? Um drama familiar. Relacionamento. O filme, que parece filme adulto, título de filme adulto, mas o negócio que está de pé, no caso, é o relacionamento. Is the thing on. Eu achei que ele ia falar esse microfone em algum momento, mas eu perdi. Quando ele ia começar no stand-up, eu pensei que vai perguntar se tá ligado. O primeiro material de divulgação que chegou pra gente, né? A gente assistiu na cabine da Espaço Z, aqui agradecer. O primeiro material de divulgação desse filme tava tudo em inglês. E eu disse, cara, não é um título, né, pra se trabalhar. Não é uma coisa assim, sei lá, The Rip, The Batman. Né? Is the thing on. Fora ser um trava-língua. Não é um comediante, né? Ele vira um comediante, na verdade. É um casal que termina o seu relacionamento de boas, né? O Will Arnold e a Laura Dern. Eles terminam, mas terminam amigavelmente, né? Só que um final é sempre um final. E principalmente para ele ali, que visivelmente ainda tá muito ligado a ela. Eles têm 2 filhos. E ele vai lidar ali com
com essa nova realidade dele de uma maneira bastante curiosa. Não lidando, na verdade. Ele vai lidar não lidando, né? Ele quer entrar no bar lá, o bar é 15 libras, 15 dólares. 15 dólares. 15 conto pra entrar. Que já é bem carinho, né? Aí os caras, mas ela acabou de entrar de graça aqui. Não, mas ela se inscreveu para participar lá do Open Mic, né, que eles falam. Que é um stand-up comedy. É, um stand-up comedy rapidinho, né? E... então eu vou me inscrever também. E aí ele começa lá a falar dos problemas dele. As pessoas acham graça, né? Talvez a gente não ache tanto. Mas enfim, o filme gira em torno disso, assim. Tem o stand-up ali como catalisador de tudo, mas é um grande filme sobre relacionamento, né, Márcio? É mais sobre relacionamentos que qualquer outra coisa, né? A gente falou ali se ele é comédia ou não, eu não sei se eu cheguei a rir algumas vezes, acho que eu já vi. Muito breve. Talvez eu tenha rido mais no Valor Sentimental do que nele, assim, mas... como o Carlos falou, a história de um cara que acaba o relacionamento, ele resolve lidar com esse relacionamento, em vez de fazer terapia, contando seus problemas num palco de bares, né? E bem ou mal as pessoas acabam se identificando, né? Algumas achando engraçado, ou algumas rindo por aquela risada meio piedosa, assim, tá com pena do cara, então dá uma risadinha ali. E a partir daí ele meio que se reinventa no próprio filme, né? Começa a dar um novo up na vida dele, que tava muito pra baixo. Eu não sei se a gente vai falar de spoilers, acho que dá pra falar, né? O filme não tem exatamente um spoiler. Tem a parte final, olha. O destino do casal. Destino do casal. Mas a partir do momento que ele começa a se tornar mais atraente, as pessoas que estão à volta, né, dele, inclusive. Ele brinca com isso? Ele brinca com isso, acaba... Não é que ele vira famoso, que ele não vira, sei lá, não vira o Seinfeld, né? Ele vira um cara de boteco ali de Nova York, começa a entrar no circuito ali e tal, mas começa a ter um pouco mais de visibilidade e isso acaba aumentando o ego dele, assim. Ao mesmo tempo, a mulher dele, que era uma ex-jogadora de vôlei profissional, que disputou disputou a Olimpíada pelos Estados Unidos, também começa a arranjar emprego lá como assistente técnica da seleção dos Estados Unidos. Então os dois começam a entrar no novo rumo de suas vidas, né? Meio que dá um... eu acho que o filme se perde um pouco... Primeiro, porque para fazer um filme num clube de comédia, ele teria que ser minimamente engraçado, e ele não é, assim. Eu vou só me corrigir, porque eu falei Will Arnold, é Will Arnett. Will Arnett, que é o cara do Arrested Development. Job Bluth do Arrested Development, né? Eu acho que ele é o cara que faz a voz do BoJack. Não sei, eu não vi aquela série do cavalo ali, animada aquela, mas eu acho que ele faz a voz do BoJack Horseman. Ele faz também o Lego do Batman, né? Um Lego do Batman. Ele tem uma voz legal impostada, sim. Tem uma voz... Que funciona ali, né? Uma coisa meio rouca. Ele é o Batman, né? Isso. No Lego do Batman. O que eu acho que tem uma questão, assim, porque o filme, ele acaba tentando se tornar uma... Bem, é o BoJack. É o BoJack. Ele acaba tentando se tornar um filme sério sobre relacionamento, mas algumas das decisões dos protagonistas acabam ficando meio... Não sei se dúbias, assim, mas meio estranhas, assim, né? Eles acabam chegando muito fácil a determinadas soluções, né? E o que funciona para uma comédia romântica, porque não tem muito tempo e que, na verdade, é só uma premissa para tu te divertir. Ao mesmo tempo não é uma comédia romântica. Só que esse filme também não é uma comédia romântica. Então ele não se decide entre um e outro, assim. Então, por exemplo, dá um exemplo para ficar mais claro. Ele vai num clube de comédia e em determinado momento ninguém sabe que ele tá fazendo esses stand-ups e falando sobre o relacionamento dele com a ex-esposa e outros problemas da vida dele. E daí, numa das apresentações, a mulher dele tá ali, a ex-mulher dele tá ali. E ela vê ele falando sobre aquilo. Só que em vez de ela ficar puta dele tá falando todos os problemas dela num palco... Porque tu pensa, vai dar merda. Ela vai pra cama com ele, ó. Ela volta, se apaixona, acaba se tornando... E depois, no final, também, eu acho que as soluções são meio... É um filme de pouco menos de 2 horas, ele não é um filme longo e talvez por isso teve que se acelerar alguns processos, né? Mas mesmo assim ele acaba, não sei... A história, o filme não é chato, ele não é lento, tu acaba te engajando com a história, tu acaba querendo acompanhar pra ver como é que vai acabar, mas ele também não é nenhum filme que te faz sair dali e ficar pensando na vida ou lembrando de séries. É um filme que, como a gente sempre fala no início do ano, a gente tá numa fase meio complicada das estreias, porque é aquele momento que tu não tem férias já nos Estados Unidos, já passaram os do Oscar. Então não chegaram os do verão. Exatamente, então a gente tá no limbo, e daí vem esses filmes assim que daqui a um ano tu não vai lembrar que tu viu. Que é o caso desse filme. E é curioso porque esse filme, no meio ali do ano passado, no primeiro buzz de Oscar, ele tava na turma. Uhum. Porque, enfim, o Bradley Cooper tinha sido citado para os outros dois. O elenco, de fato,
tá bem, assim, não é nenhum não. destaque, mas São dois bons atores, dá né? conta do recado. O Bradley Cooper tá ali até... Ele é amigo hippie, né? Amigo hippie. Talvez fosse pra ser um alívio cômico, mas não tem... Assim... Tentar fazer o Bradley Cooper feio, né? Que foi a ideia, né? Ele é um cara que, assim, ele quer muito mostrar que ele é mais do que um galã. Um galã, é. Sabe? Ele é bom ator e bom diretor. E acho que isso... Tipo, cara, o Bradley, você já provou. Você já fez 2 bons filmes. Relaxa. E aí, tudo assim... Por exemplo, nas cenas do stand-up propriamente, ele não só dirige, como ele opera a câmera. E é aquela câmera que tá na cara do personagem. Às vezes de trás, às vezes de frente. Assim. Né? E é curioso até, porque de fato, ele quase nunca, né, foca no público, né? Ele não tá interessado na reação do público. Ele tá interessado naquele cara ali. Na exposição do cara, tá de como a vida. o cara tá se expondo ali. E é curioso que tu falou, eu tava vendo em algumas entrevistas sobre o filme, e eles também falam a mesma coisa, assim, essa vulnerabilidade masculina de assim, o cara... Eu brinco aqui, volta e meia, dizendo assim, esse filme se resolveria com uma terapia, né? Esse mais do que todos, né? E assim, o cara, em vez de fazer terapia e falar pra uma pessoa, ele prefere jogar pra todo mundo. Jogar pra todo jogar mundo pra galera. Naquela vibe meio autodepreciativa, sabe? E sem o consentimento da mulher, porque ele também acaba expondo ela, né? Claro. Que acaba não virando uma crise no filme, mas ele tá expondo a vida dele com ela sem pedir autorização. No fundo, ele coloca ela num degrau acima do dele. Né? É aquela história da autodepreciação. Tanto que ela se encanta ali com, tipo, pô, esse cara ainda gosta de mim, sabe? Eu sou tudo isso pra ele, sabe? Ainda assim, essas cenas, principalmente as primeiras, pra mim, são as mais tensas, por assim dizer. Porque aqueles 2, 3 segundos entre tu falar a piada e tu saber se a pessoa vai rir é de uma vergonha alheia muito grande, assim. Até porque, não sei... não consegue desviar o olhar. E até porque tu não acha graça. Pelo menos na sessão que a gente tava, que era uma cabine, que não tinha muita gente, mas, tipo, sei lá, umas 10, 15 pessoas ali, ninguém riu, né, das piadas dele. Não é necessariamente engraçado. Eu acho que a intenção era um pouco essa, assim. Pode ser. Porque, assim, ele visivelmente não é um comediante. Inclusive, as pessoas falam no filme isso pra ele, assim, pô, legal tu tá aqui, tu é um cara bom, assim, tu é um cara ingênuo. Péssimo comediante. Mas tu é um péssimo comediante, sabe? E não é que ele faça piadas ruins, é que a grosso modo o que ele faz não é piada. Ele fica falando ali de terapia. E assim, também tem um pouco, bem pouco, na verdade, assim, isso é que eu acho que o filme poderia explorar mais, e até achei que ele fosse explorar mais, ele explora muito pouco, esse mundo aí do stand-up. Porque assim, não é o mundo do stand-up comedy das grandes figuras, assim. Não é que nem o Márcio falou, não é o Seinfeld, não é sei lá, o Ed Murphy, não é os caras primeira linha deles, assim. É os caras que pegam aquilo ali pra fazer... Não é nem trabalho, né? Porque a outra personagem ali, que ele acaba tendo mais contato, ele vai descobrir que ela é enfermeira, né? E ela faz aquilo ali de noite, só que ao mesmo tempo eles têm aquilo ali como um grande mercado, né? Eles vão de bar em bar descobrindo onde é que tem e se cria uma rede não é proteção, rede de apoio. Eles criam uma rede de apoio muito interessante, tanto que logo na primeira participação dele, ele é muito bem acolhido e tal, e ele tá saindo e alguém diz pra ele, essa é a primeira participação, e ele tá indo embora, pô, prestigia a fulana de tal, né, que vem depois. Fica aí. Porque é tipo assim, como não tem tanta gente, se eles mesmos não se assistirem... Sobre essa questão de bastidores, tem um filme que eu vi no final dos anos 70, se não me engano, dos anos 80, que é o... Tu viu no final dos anos 70? Não, eu vi depois, né, porque eu não tinha idade para entrar no cinema ver aquele tipo de filme no final dos anos 70, que é o Lenny,
que é sobre a vida do Lenny Bruce com o Dustin Hoffman, né? Esse filme mostra um pouco dos bastidores. Claro, daí é de um cara que era uma estrela, né, do stand-up comedy, na década de 50 ali, né? E tem um outro, que daí esse eu catei pra tentar assistir e não achei em lugar nenhum, acho que ele só tem pra alugar, que é um filme do Tom Hanks com a Sally Fields, final dos anos 80, que é Palco de Ilusões, Punchline, que o Tom Hanks faz um stand-up comedy. O Lenny Bruce é personagem do Mrs. Maisel, né? Exatamente, até fiz a piadinha aqui. Esse filme é a Miss Maisel divorciada, né, e com crise de meia-idade, assim. Sendo que a Miss Maisel é muito melhor que esse filme. Exatamente, e as piadas também são bem melhores, assim. Na real, o que esse filme mostra pra mim depois, sem querer estragar o final do filme nem nada, mas o quanto os dois ali, tanto o personagem dela, da Laura Dern, quanto dele, precisam que os seus amantes, né? Não sei, eles acabam virando amantes, mas seu consorte ali, eles precisam enxergar aquela pessoa por novos olhos, assim, né? É aquele. Não é que o relacionamento ficou no estagnado, assim, mas tá aquele relacionamento que tu não tem mais atratividade. Então, onde é que ela se apaixona por ele? Quando ela vê ele no palco ali, falando para outras pessoas. E ele é a mesma coisa. Ele se reapaixona por ela quando ela volta a treinar a seleção de vôlei ali, e daí, né, volta para aquele. Precisam admitir que eles estão em outro momento da vida. Eles são e não querem, que é um pouco o que ela fala pra ele, né? Eu quero que você goste de mim quando eu tô infeliz também, né? Porque eu não vou estar mais no meu auge, né? Eu já passei do meu auge. Isso tem que se apaixonar por mim agora. Tem um momento que é... Vamos falar, não chega a ser spoiler, mas só... Vamos subir a trilha de spoiler só por via das dúvidas. I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. Os dois morrem, não. Não. Tem um momento, já na segunda metade do filme, eles têm 2 filhos ali, né? E eles estão morando já separados. E ele gosta muito dela, assim. E, como eu disse, ela era uma jogadora de vôlei, do nível olímpico, assim, né? E aí ele encomenda um quadro dela, assim. Dela cortando, assim, ó, fotaça e tudo mais. E tu vê que ele é bem intencionado nisso aí. Só que ela diz assim... Eu não sou mais essa pessoa. Inclusive, tu percebe no diálogo que ela tem com o técnico que ela diz assim, eu tentei ao máximo adiar o fim da minha carreira, tipo, esse novo passo na carreira que é ser técnica, porque tu tem que admitir que tu não joga mais. E aí ela pergunta pro cara assim, isso melhora? E o cara diz, não, só piora. Porque é óbvio, tipo, é o que tu fez a vida inteira, tu não consegue mais fazer e tu vai conviver com uma nova geração fazendo aquilo que tu não tá conseguindo, sabe assim? É o LeBron James hoje. É o LeBron James hoje. Sabe? Embora ele ainda esteja no nível alto, mas não é mais. Só que assim, é um filme talvez sobre tu alcançar a maturidade, né? E aí talvez seja o ponto... A maturidade é encarar o outro, né? Porque às vezes parece que ele reencontrou uma vida de jovem, né? Tipo, ele vai pra um bar, né? Faz sexo casual, né? Ele fala, né? Agora... Sobe num palco. Agora... É uma crise de meia-idade mesmo. Os homens... Talvez seja a crise de meia-idade do diretor. Eu acho que é um pouco reflexo. Ele fala, né? Os homens conseguiram enganar tanto a sociedade que hoje a gente diz que a pancinha de pai é legal, ser de pai é sexy e tal. Talvez o ponto positivo e ao mesmo tempo negativo, nem ponto positivo e negativo, mas o contraditório desse filme é que ele é um filme com pessoas muito maduras, né, nas suas decisões e principalmente nas suas reações, eu acho, né? Já que a gente tá na parte dos spoilers, ela sai com outro cara. Ela acaba não ficando com o cara nem nada. Ele diz no palco, né, que teve sexo com outra pessoa ali. A outra guria tá ali meio que basicamente só pra isso. Depois que eles transam, ela tá de boa com ele. E a ex também, tipo assim, pô, tu transou com outra. Ah, mas tudo bem, vem cá. Eles acabam retomando o relacionamento, né? Passa ali por um momento de será que vai, será que não vai? E assim, é talvez a forma como pessoas maduras lidem com isso. O que muita gente vai se identificar, né? Porque se a gente for talvez parar para pensar, talvez cinematograficamente,
um final mais turbulento funcione melhor, tá aí o História de Casamento e trocentos outros filmes. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja mais comum um final assim que não seja cinematográfico. Ao mesmo tempo é mais difícil, né? Porque tu sempre sai magoado de um final. Alguém... O final Alguém eu finalmente- tava pensando, tá falando do Não, final do do filme, filme. do Tô final falando- do relacionamento ali. No geral, pode acontecer de ótimo quando as duas pessoas saem em comum acordo, mas é difícil, né? É. Sempre alguém tá É. ficando pra trás, né? Ali meio que a sensação é que não teve uma grande ruptura, esgotou mesmo, assim, acabou o gás, né? O começo do filme abre ele vendo uma apresentação na escola, que ele tá com a cabeça tirada na parede, ali meio de saco cheio, assim, né? E, tipo, tu nota que a relação dos dois já não é mais a mesma, assim. E daí ele diz que ele tá assim por causa dela, ela diz que tá assim por causa dele, aquele... E aí eu acho que Né? o final, a última cena, que era pra ser meio catártico, assim, e acho que não funciona como catarse, que é a apresentação dos filhos, né, cantando Under Que Pressure. virou a nova Bohemian Rhapsody do Queen, né? Que tá em tudo que é filme agora, né? É. Menos mal que estão botando músicas boas em É. todo filme. Mas assim, eu acho que era pra ter um efeito feel good ali, e para mim, não. Pra mim é um pouquinho vergonha alheia até porque. Mas é que eu acho que é pra fazer um contraponto com o começo, né? O começo era tão deprimente ele na escola e no final é os dois dançando, Mas, assim, empolgados. eu gosto, a música é maravilhosa e tudo mais. Mas tem coisas ali que pra mim pareciam muito óbvias. Tipo, eles estão voltando e aí tá tocando a música e aí fecha nos dois enquanto a banda canta Why Can't We Give... Como é que é? Why Can't We Give Another... Tipo, Nós damos uma nova chance. porque nós não damos uma nova chance. Eu já entendi, eu já entendi o filme. Não, É o óbvio do cara, óbvio. cara, assim, cara. É o óbvio do óbvio. Então, assim, não acho filme ruim. Eu acho que Já- aquilo que tu falou ali, ele não arrisca, né? Ele não arrisca nada, assim. É um filme. Eu acho que os outros dois, assim, eu gosto muito dos outros dois. Sou uma das... Ele e o 5 diretor, pessoas no caso. o Bradley Cooper. É. Sou uma das... Pelo que eu vejo, a galera no geral não gosta muito do Maestro. Eu gosto muito daquele filme. Gosto do Nasce uma Estrela. Acho que nos dois ele arrisca mais que esse, sim, cara. É que acho que eu acho que é bem filme de crise de meia-idade. Eu não vi o Não Nasce uma Estrela, o Maestro eu vi, e em comparação com esse, pelo menos a personagem feminina tem um pouco mais de autonomia, né? do que a mulher do Leonard Bernstein no Maestro. Assim. Mas eu acho... Um pouco mais empoderada, assim, do que aquela que era apenas uma sombra do grande homem ali. Em tese é uma cinebiografia, né? É. Esse aqui tu tem mais espaço pra... como a gente vai falar de dois filmes, a cotação vai ser rapidona, né? Acho que, pra mim, um 3, assim, não é? Eu acho que eu dei 3. Tá de bom tamanho. Dá pra esperar, assim, dá pra esperar chegar no streaming, né? Dá. Talvez não seja filme pra ver de casal, né? Depende do momento que tu esteja passando como casal, né? Eu sempre digo, em algum momento vai ter que ver o... Ontem eu tava falando com a Vitória. Sempre corre o risco de, por que tu não vai fazer um stand-up comedy? Tá na hora de tu fazer um stand-up comedy. Eu tava falando sobre esse filme e aí que tava comentando ali com a Vitória, nossa colega, do 500 Dias com Ela. Que cada vez que eu vejo, pra mim, ele pega diferente. Ela diz, não vi. Aí... posso ver com o Rodrigo, né? Que é o marido dela. Não sei se 500 Dias com Ela é um filme pra ver de casal. Assim, é que nem o Closer. Mas Talvez dá pra dar uma risadinha, Talvez assim. meio separados. É que nem La La Land. La La Land é um filme que termina mas meio La La dramático. Fez um filme com um final... Agridoce, mas tipo, eles não ficam juntos, né? Mas é que eu acho que esses outros cutucam coisinhas. Mas enfim. Vamos lá então para o nosso novo quadro. Bom, nosso novo quadro que eu falei é... Por enquanto vamos chamar ele de Em Comum Acordo, por como ele vai ser. Não concordo. Assim, esse vai ser um quadro em que vai ter um pouquinho de ditadura Carlos Correia. Que é o seguinte, a gente vai sempre pegar um dos filmes em questão, e aí eu vou trazer 10 filmes pra gente discutir aqui, mas é jogo rápido, tá? 10. Eu vou pegar 10 produções ligadas a algo do filme. Vocês têm 5 horas de louça pra lavar, Só que a ideia é não pegar alguma coisa óbvia, porque senão os outros participantes já vão pensar. Então, eu cheguei a pensar, por exemplo, nesses filmes, vamos pegar 10 filmes de stand-up e vamos discutir eles ou não.
Então a ideia é o seguinte, a gente vai pegar esses 10 filmes, eu vou listar aqui pro Marte, e aí 2 deles vão ser rebaixados. E aí 3 a gente vai botar no pódio. E os outros só divide ali Libertadores e... Zona de rebaixamento meio perigoso de falar essa semana, né? Mas enfim, então assim, a ideia é sempre um tema meio viajandão ligado ao filme. Então para essa primeira edição, eu escolhi o seguinte, eu pensei em fazer, como eu disse, né, filmes de comédia, filmes de relacionamento. E aí eu decidi que não. Então eu escolhi 10 filmes ou séries, tá? Com um ponto de interrogação no título. Tal qual... Ainda bem que tu vai ler os Isso filmes, é que eu Identidade de Pé. não me lembro de nenhum. Aí que tá, essa é a minha pré-produção. Eu já escolhi uns aqui que eu acho que vão ficar primeiro, mas essa vai ser a nossa discussão. Eu já veio um claro na minha cabeça. Olha quem está falando. Não tem ponto de interrogação. Não tem, mas tá errado, então. É tal qual... Então é erro de português ainda. Tal qual o Roger Rabbit. Roger Rabbit não tem ponto de interrogação. Tá, mas é o nome do coelho? Não, mas é Who Framed Roger Rabbit. Ah, tá. Não tem ponto de interrogação. Então, os que estão aqui, tá? Tem uma série só que é o What If. Que aqui ficou IC, né? Não sei, não, acho que aqui ficou o What If também. Né? Qual Arif? Quem vai ficar com Mary? Cara, cadê meu carro? E aí, meu irmão, cadê você? Covades, Aida. Cadê você, Bernadette? O que é isso, companheiro? Quem quer ser um milionário? Será que ele é? Aquele filme do Kevin Kline. E uma produção nacional chamada E aí, comeu? Essa eu acho que eu botei para facilitar os rebaixados, né? Porque se tem um desses aqui que envelheceu mal, provavelmente é E aí, comeu. E aí, comeu. E o outro também, será que ele é, né? Não lembro desse filme, mas também é um filme que com um título meio, né? Quer fechar nesses 2 rebaixados? Só Eu pelo título, assim, eu não lembro da história, não lembro do filme, mas eu acho que pelo tom, eu acho que tá meio fora de tom, assim. Como é 2 rebaixados, cada um rebaixa um. Eu talvez rebaixasse também o cara, cadê meu carro? Mas acho que teu argumento é válido. Aí vamos pro pódio. Tá, mas tu tá falando de qualidade do filme ou qualidade do título? Qualidade do filme. Tá. Qualidade do filme. O título é só um gancho pra gente chegar aqui. Eu acho que o pódio tá meio montado. Mas vamos discutir isso aí. Eu acho, por exemplo, que Covades, Aida tá garantidaço. Que é o filme sobre o massacre na Bósnia, né? Isso, Só pra deixar o filme. Eu acho que Quem Quer Ser o Milionário também tem que estar lá. Uhum. Vencedor de Oscar, Danny Boyle, tudo mais. E aí a minha outra dúvida é se a gente aposta numa produção nacional, que seria O Que É Isso, Companheiro, ou num filme que, querendo ou não, fez bastante sucesso na época. Para aquilo que ele se propõe, ele atinge seus objetivos, que é o Quem Vai Ficar com Mary. Pois é. Aí fica a dúvida. Eu tiraria do Milionário, tá? Embora tenha ganho o Oscar, eu botaria o Quem Vai Ficar com Mary e o Que É Esse Companheiro. O Covades é o primeiro. O Covades é o primeiro. Covades Aida é o primeiro. Porque eu acho que faz tempo que eu não vejo Quem Vai Ficar com Mary, talvez algumas das piadas, certamente algumas das piadas envelheceram mal. Na época. Mas na época foi uma, tipo, foi um assombro, assim, fazer aquele tipo de piada, coisas que tu não, pelo menos em filmes de grande produção, assim, com grande elenco e tal. O Que É Esse Companheiro não é um grande filme, mas foi pra Oscar. Né? E foi um filme que caminhou, né, pro Agente Secreto e agora pro Ainda Estou Aqui correrem, né? Foi um filme que meio que abre a brecha desse... Não que abre a brecha, tem outros filmes, mas esse foi o que chegou lá em Hollywood, concorreu ao prêmio e tal. E era um filme que falava... Parecidos com esses. E que tem o mesmo período histórico praticamente, né? Como pano de fundo da história. Então, então daí a gente deixa ele em segundo. Acho que podemos deixar isso. Então fica o Covades Aida em primeiro. Que É Isso, Companheiro em segundo. Quem vai ficar com Mary em terceiro? Eu acho que sim. Em termos de impacto cultural, eu acho que sim. Então tá. Fechamos cultural, nosso primeiro em comum acordo. Foi bem em comum acordo, no caso, né? Então tá. Então agora vamos falar aí do nosso outro filme do episódio. Bom, vamos falar agora de O Frio da Morte, que é possivelmente um dos piores títulos do ano. Que horror. Que faz talvez Dead Winter é o nome em inglês, né? Que faz jus
O frio da morte. ao título, ao filme propriamente. É um filme dirigido pelo Brian Kirk, que ele é mais conhecido por dirigir seriados, né? Ele fez Game of Thrones, fez Luther, fez O Dia do Chacal, aquele. Que, né, desculpa, é só Chacal, né? Não, O Dia do Chacal. Chacal é só o filme, né? E ele fez um filme chamado Crime Sem Saída, que é um dos últimos filmes do Chadwick Boseman. Que eu acho que, na real, é o único filme dele que não é... Filme, né? Que não é nem curta, nem episódio de série. É um filme em que a Emma Thompson, que na verdade era pra ser a Sharon Stone, sabia? Que eu acho que faria um pouco mais sentido até pela carreira da Sharon Stone. Mas enfim. Sei lá. A Emma Thompson faz o papel de uma... Não tem profissão ali, né? Uma senhorinha. Eu vi nos resumos que ela era dona de uma coisa de pesca, mas não me deixou claro isso. Pra mim, ela é É uma senhora. que gosta de pescar. Uma senhora idosa. No meio do frio do Minnesota. Apesar do filme ser todo filmado na Finlândia. Mais barato, né? Mais barato. Mais bonito, talvez. Bonito. Né? Os cenários são bonitos. Mas eu acho que a questão é a grana mesmo do que... Posto. E, enfim, ela tá lá... Ela tem uma ação pra fazer ali, que depois a gente pode falar mais adiante. E nesse caminho que ela tá indo pra isso, ela vê uma atitude suspeita de um cara lá com uma menina. Mesmo assim, quer dizer, ela só vê a atitude suspeita do cara, né? Não tem a menina ainda. E logo ela descobre que o cara tá com a menina sequestrada e o filme se dá em cima disso, assim. É meio gato e rato. Ela tentando salvar a menina e os caras tentando impedir ela. Num cenário afastado ali, onde só tem eles, não tem ninguém à volta. Um monte de neve. Tudo gelado. O carro dela empacou no gelo. E o filme é basicamente isso, né? Não tem nem muito... A sinopse que tá aqui no IMDb diz assim, uma pescadora viúva que se vê presa em uma tempestade de neve, até não é uma tempestade de neve, porque já tá nevando desde o começo. Já tá nevando com a caralho desde o começo. Uma pescadora viúva que se vê presa em uma tempestade de neve em Minnesota interrompe o sequestro de uma adolescente, percebendo que ela é a única esperança da jovem vítima. É um filme, né? Então, pra onde é que a gente começa? Não falei aqui que a principal, a atriz principal é a Emma Thompson, né? Grande Emma Thompson de trocentos filmes. Milhares. O problema Talvez não é... o público mais jovem conheça pelo Harry Potter, né? Mas, né? O problema não é nem ser Emma Thompson, né? Podia ser Emma Thompson, podia... Porque a gente tava comentando porque no filme é personagem, acho que é Barbie, o nome, não lembro o nome. A menina que faz ela jovem é a filha dela. A filha dela. Que eu achei bem parecida, tá? Então, ela vai lá e começa a ter várias ações, assim, de sobrevivência mesmo, né? Tipo, ela leva um tiro de raspão, ela pega uma agulha e costura o braço, ela derruba uma porta, tipo aquela coisa... E daí até o cara Carlos comentou comigo, né, na série do cinema, quando ela bateu, quando até veio aquela queda, já quebrava a bacia, assim. Mas assim, eu fiquei me lembrando que o Liam Neeson é mais velho do que ela e faz esses filmes. Mas o problema é que a Emma Thompson, a personagem nesse filme, não é que ela é uma ex-fuzileira naval ou ex-lutadora. Ela é uma senhorinha pescadora. Não, ela é uma senhorinha pescadora que do nada resolve virar o Rambo no meio da floresta gelada. Se esse filme tem um mérito, é não ser etarista. Não é netarista e não é mais nada também, né? Porque assim... Tu não tem muito a história dela, tu não tem muito a história dos antagonistas dela, que é um casal ali, nem da sequestrada. É meio que fechado no que tá acontecendo ali. Tu tem alguns flashbacks que ela tem, que são muito engraçados. Ela tá num momento de tensão, o carro dela empacou, ela vai trocar a roda, ela para, e daí entra o flashback, ela fica olhando pro vazio, assim. Tipo, parece assim, que ela tá tendo algum problema. E assim, é basicamente sempre o mesmo flashback. Que é tá batendo a demência, assim, tipo, ela... e daí conta toda a história, que daí tem um filtro amarelo, a história dela com o cara pediu ela em casamento naquele lago ali, no meio do gelo ali, que eles iam pescar e tal. Pra mim, o grande mistério desse filme é o seguinte, eu tava olhando aqui a carreira dela é enorme, tá? Mas assim, ela tem quatro indicações ao Oscar, tá? Ela ganhou dessas de atriz, tá? Ela foi indicada pelo Razão e Sensibilidade, ela foi indicada pelo Vestígios do Dia, ela foi indicada pelo Em Nome do Pai, aí nesse caso a coadjuvante, e ela
ganhou como melhor atriz pelo Retorno a Howard's End. Ela também ganhou o Oscar de roteiro pelo Razão e Sensibilidade. Ela tem uma carreira de inúmeros outros filmes, como eu disse, assim, talvez o público mais jovem conheça ela pelo Harry Potter, mas enfim, tem várias outras coisas. Eu acho que ela contraiu dívidas nos últimos tempos. E ela fez esse filme para pagar. Eu não sei se nada justifica que a Emma Thompson tá fazendo isso. Eu não sei se ela contraiu dívidas ou... É que assim, o Robert De Niro faz inúmeros desses filmes dessa mesma toada, né? E tu pensa, pô, por que o Robert De Niro tá fazendo isso? O cara quer continuar trabalhando. É uma boa questão. Por que Robert De Niro também faz? Porque provavelmente ele quer continuar trabalhando, ele gosta do que ele faz, e o que aparece são esses filmes. Apesar que nesse filme... Ninguém vai dar pra ele o Morro dos Ventos Uivantes. Ela também tá nem pra ela. Ela também tá acreditada como produtora executiva, né? Que provavelmente faz parte do contrato. Tu vai ser atriz e daí tu ganha também como produtora executiva. Daí ela topa. Ela ganha por 2 funções ali. Mas provavelmente ela não trabalhou como produtora executiva. Ela só tá no nome ali. Mas é isso. Pra mulher, quando chega uma certa idade em Hollywood, é muito pior do que pra homem, né? Porque os caras ficam trabalhando até... Verdade. Tipo a Sharon Stone, que tu comentou há quanto tempo a Sharon Stone não faz um filme de relevância. E olha, a Sharon Stone era uma grande... Só que ela foi uma grande atriz como um símbolo sexual. E daí quando ela perdeu esse glamour... Sabe onde é que ela vai voltar agora? Euforia. Mas é isso, vai ser assim, vamos resgatar ela do nada lá, vamos botar num papel de euforia. Daqui a pouco ela faz um filme, aparece, ganha Oscar, e aí todo mundo... Mas a indústria é cruel. A indústria é cruel, e por isso que Babilônia é bom e tu não gosta. Mas assim, a indústria de Hollywood é extremamente cruel. A indústria de Hollywood é extremamente cruel, assim. Então, se os homens ainda conseguem, nesses filmes de ação, tu ainda tem veteranos que continuam fazendo, né? O Stallone continua fazendo, né? O Schwarzenegger meio que parou, mas foi por outro ramo, mas o Liam Neeson segue, vários outros, assim. Só que para as mulheres é um pouco mais difícil, porque, né, chega um ponto que tu não tem, não surgem os papéis, e talvez seja isso que apareceu para ela. Ou, sei lá, daqui a pouco ela tava na Finlândia sem ter o que fazer, né, de férias, vou aproveitar fazer mais uma gravação. Porque assim, antes da campanha, eu ainda falei pro Márcio assim, o bom é que esse filme tem 1h40. 1h40. E mesmo assim, chega um momento em que ele não acaba nunca. Eu pensei assim, agora ele vai... Porque assim, o que se desenvolve depois da história? O cara, na verdade, é meio que... Não é um capanga, mas é um pau-mandado. A mulher. Tem uma outra vilã ali na história, que eles tentam fazer um misterinho, mas tu logo saca que aquela mulher tá doente e ela tá sequestrando a menina pra fazer um transplante pra ela. Pra roubar a hora. Tá na cara. E o filme acaba... Tipo assim, a partir do momento que tu saca que é isso, tu sabe o que vai acontecer. Tu sabe que vai ter um clímax num lago congelado. Mas o clímax eu achei legal. Aquela cena do final ali com a guria amarrada na cama, a mulher, todos os... Porque assim, ele não mostra só a guria na cama e daqui a pouco pega fogo e as outras saem se atracando, brigando. Não. Mostra a guria na cama, mostra ela pegando o papel com álcool, botando na guria, mostra, tipo, todos os detalhes, tu tá vendo a agonia da menina. Então acho que essa parte foi interessante. A parte do fogo, daí começa a pegar o fogo na cabana, sai correndo. No gelo. É um momento de tensão que eu acho que funciona pro clímax do filme. Eu quero dizer o seguinte, tu já sabe o que vai acontecer. Não, tudo bem, mas qualquer filme... E aí, filme... como ele demora pra acontecer... O Pânico tu já sabe o que vai acontecer e o filme nem tem trailer. Então, assim, eu acho que esse não é exatamente o problema. É a construção de toda a história ali que não faz muito sentido. E as coisas que a gente comentou, né? A mulher teve uma hora que ela tem uma lesão no braço, que levou um tiro, costurou o braço e tal, e daí ele encontra 2 caras no meio, os caras pedem para levantar as mãos, e ela diz, não consigo levantar as mãos, porque uma tá machucada. Só que depois ela tá dando porrada numa porta com a mesma mão, sabe? A mulher diz, eu não quero fazer operação nela aqui por causa da questão da... E outra, se ela tomou um tiro no braço, como é que tu vai fazer? Assim, experiência, tá um pouquinho... Posso estar falando uma imensa bobagem do ponto de vista médico. Isso que tu vê de pitch. Mas, por exemplo, há uns tempos atrás, o cachorro mordeu, tá? Vão dar ponto? Não. Não se dá ponto em mordida de cachorro porque pode infeccionar. Ela tomou um tiro. Tu não sabe se a porra da bala tá ou não. Ela costurou. Pra não ficar aberto, né? Eu não faria. Ela costura com uma mão, né? Porque, enfim, a outra tá com uma... Não é nem a... Ela viu com anzol. Com anzol. Muito provavelmente com o namorado nos anos 80, ela viu Rambo e viu John Rambo fazendo isso em Rambo 1, Programado para Matar. E assim, pra mim, o que mais pega é que, enfim, nos tempos pra cá,
até por causa do programa, tu sempre lá pelas tantas do filme, tu para, ou depois tu para e pensa assim, tá, mas beleza, a ação tá aqui e tal, mas sobre o que que é esse filme? Aí não tem. Esse aqui é sobre isso. É um filme de É sobrevivência. um filme de sobrevivência. É, bem minimalista ali, né? São A gente 3, pôs 4 ele aqui personagens. nesse episódio também junto, porque é basicamente isso, É. assim. É Fala que sobre esses esse filmes, quando tu tem um filme desse tipo, que é como o Carlos falou de gato e rato, no meio de uma floresta, no meio do nada, ou no meio do gelo, as pessoas tentando escapar e alguém tentando te prender. O que importa nesse filme é a atenção, porque tu não tem, né, normalmente... Aí que eu acho que ele peca. Ele não é tenso. Não, ele no tem cenas final, tensas. ele acaba no se geral. tornando engraçado em alguns momentos, que algumas coisas são meio fora da ordem, ali tu acaba achando mais graça do que provavelmente ficar preocupado com o que tá rolando, né? E os próprios antagonistas são dois trapalhões também, né? Tanto a mulher como o cara são dois, os vilões do filme são dois, parece, sei lá, os caras do Esqueceram de Mim, né? Os dois vilões Esqueceram de Sem Mim. carisma. Sem carisma e completamente atrapalhados. Então tu não tem um sentimento real de perigo, com exceção da cena final, que a guria tá amarrada numa cama e a outra vai começar a cortar ela. Tu sabe que ela não vai cortar, tu já sabe disso. Mas assim, todo aquele preparativo gera um momento de... Final tem um pouquinho ali que tu acha que... Spoiler, mas... Spoiler é que ela se sacrifica, né? exatamente. E ela morre rindo, né? Abraçadas As cinzas do marido. das cinzas do marido. Que ela foi pra lá pra despejar as cinzas do marido no lago congelado lá, né? E ela consegue fazer isso puxando também a vilã pra baixo dela. Eu não vou E a menina escapa. nem me alongar muito, pra mim é 2 estrelinhas e ó, Lambis Base. Eu dei 2,5 por causa do final, porque eu andei vendo uns filmes muito ruins que eu dei 1 e eu disse, cara, esse filme não é tão ruim que nem esse que filme tu que eu não vi. viu o Terror em Silent Hill. Não, esse não. Então tá, agora sim, fechamos e vamos pras dicas da semana. Também temos reunião aqui pra continuar depois. Vamos lá, Márcio, dicas da semana aí, rapidão. Tá, a minha dica então é a 4ª temporada de Industry, que é a série da HBO ali, né, que tá como eu disse, 4ª temporada, mas tá acho que no 5º episódio, se eu não me engano. O episódio da semana passada foi antecipado por causa do Super Bowl. É uma série sobre o mercado financeiro, mas mais do que isso, ela é sobre poder e sobre dominância, assim. Ela lembra Succession, porque é uma série extremamente chique, só que ao contrário do Succession, quando as pessoas a estética era chique, as pessoas eram chiques, em indústria as pessoas fazem um monte de merda, assim. Então, para dar um exemplo, os caras são operadores do mercado financeiro, mas quando eles saem, tipo, tem sofrem overdose, fazem sexo no banheiro, sabe? Todos esses elementos, assim, que acabam se mostrando a degradação que tá por baixo de todo aquele cenário ali. E essa temporada é muito interessante, assim, porque a empresa em que eles trabalhavam na última temporada acabou, foi vendido por um fundo árabe e eles meio que saíram cada um por um lado para montar suas próprias empresas, né? E tem 2 núcleos. Um núcleo está tentando alavancar uma empresa que era uma startup que financiava sites de OnlyFans e de sites de aposta, e daí eles querem se tornar um banco sério, e a outra galera que está querendo desacreditar, dizendo que isso aqui é uma empresa de fachada, na verdade eles não têm nenhuma estrutura para bancar o que eles estão prometendo e tal. Então, tem alguns personagens bem interessantes. O Jonathan do Stranger Things. O Jonathan do Stranger Things faz o papel de um jornalista drogadito. O Jon Snow, sim, ele é um milionário, bilionário, na verdade, que tentou uma startup fracassada e agora volta para tentar dar a volta por cima e tal. E aí ele erra tudo e alguém diz pra ele, you know nothing. Eu não nasce, não. Ele casou por conveniência com uma mulher lá e tal. Mas enfim, a série, essa temporada, inclusive, eu tô achando muito melhor do que as anteriores, assim. E cada episódio eu fico querendo ver outro. E ela é um por semana, né? Como todas as séries da HBO. Então, para não me alongar muito, já que a gente tem que liberar, Industry na HBO Max. Um episódio por semana, tá no 5º, deve entrar agora no final de semana, no domingo. Ela não era uma série de domingo da HBO e nessa temporada ela foi pra domingo, acho que meio que estão apostando. Cresceu. Eu tô dando um gás, né, no Peaky Blinders pra ver se eu consigo estar em dia. Eu ia fazer isso e me antes esqueci. do filme. Ainda dá tempo.
Eu fiz as contas, Ontem eu fiz as contas, tem 36 dias até o filme. Tu tem que ver um por dia, então. Ah, Já chegou no. não vai rolar. Ontem eu acabei de ver a segunda temporada. É legal, mas assim, ao mesmo tempo, me parece muito heterotópico. Assim. Eu consigo entender exatamente por que determinada faixa do público masculino tem um fascínio por essa série, assim, porque é, tipo, bebida, porrada e as mulheres estão ali para servir os caras e tudo mais. Mas enfim, não é ruim, é interessante, só assim, ela não é do mesmo patamar, só para citar o que o Márcio falou, não é do mesmo patamar no Succession da vida. Eu até fui ver, assim, tipo, em termos de premiação, eles passaram abaixo do radar, assim, e eu entendo muito por quê. Então, assim, como eu não vi muitos filmes que vale a pena também falar aqui em termos de dica, eu vou dar uma dica de novo de um jogo, tá? Um jogo que vai virar filme, que depois eu percebi que, na verdade, o jogo deve ser promoção do filme, aquele que eu te mandei o trailer. É um jogo bem curtinho, tu pode acabar ele em 15 minutos. Ele tava, até semana passada, eu baixei faz umas 2 semanas, até semana passada ele tava na Plus lá, sempre digo que é o Game Pass do PlayStation, ele tava de graça na Plus. Na Microsoft ele tava baratinho também, tava 15, 10 reais, alguma coisa assim. O jogo chama Exit 8 e é um daqueles joguinhos de não sei se terror psicológico. É um cara numa plataforma de metrô que ela se repete. Ele vai, passa um corredor, passa outro corredor e quando ele volta, ele tá no mesmo corredor. E cada vez que tu... Parece eu querendo avançar em qualquer fase de jogo. Cada vez que tem alguma anomalia naquele corredor, tu tem que voltar. Aí tu volta, porque se tu volta pro mesmo corredor. Então assim, na placa do corredor tá escrito assim, portão 0. Se tu passou e não tem nenhuma anomalia e tu seguiu adiante, na próxima vez tá 1. Se tu percebeu uma anomalia e voltou, vai estar 1, 2, O que seria a anomalia? O que seria a anomalia? Daqui a pouco, é quase um jogo de 7 erros. Daqui a pouco o cenário, uma porta que não tá aberta, tá aberta. É como descobrir se é um vídeo de IA ou não. Sempre que tu entra no corredor, vem um cara na tua direção, com uma maleta, assim. Então, assim, o cara tá sempre com a mesma cara, mesma posição, mesma roupa. Aí teve uma vez que o cara passou, o cara tava rindo. Opa, isso é uma anomalia. Tem umas que são muito discretas, tipo, tem uns cartazes e alguma coisa no cartaz. Tem outras que são bem mais escancaradas. É tipo, todas as paredes estão cobertas de outro cartaz e tal. O filme vai estrear logo aí, daqui a 1, 2 meses. E o filme vai ter uma parada, filme japonês de terror. Aí já é uma parada muito mais apagar a luz e tudo mais. Assim, é um bom aquece pro filme. Chama Exit 8. Como eu disse, jogo curtinho. Tu pode acabar em 15 minutos, tu não vai acabar em 15 minutos porque tu não vai sacar todas as anomalias de cara, a menos que tu seja muito, muito, muito detalhista. Mas é divertido. E como eu disse, tava de graça na Plus e bem baratinho na Microsoft. Deve ter para computador também, imagino. Então essa é a minha dica. A gente vai ficando por aqui. Nosso pessoal da edição aí, o Alex Reis e o Felipe Teixeira. A gente volta na semana que vem, né? Então tá. Não esqueça aí de mandar o e-mail, né? Se vocês... Dizendo o que vocês acharam, se vocês querem que a gente troque o nome dos nossos quadros. Quer dar sugestão também de filme que a gente fale aqui ou não. Como o Márcio disse, se a gente gostar, a gente fala. A gente vai analisar com carinho. Não, a gente ignora com carinho. A gente vai analisar com carinho, certo?